Bem-vindos ao programa Intercessão. Mais do que um programa, é um momento de estarmos reunidos em todo o mundo, ao redor do trono de Deus, clamando para que em meio à crise o propósito de Deus seja realizado. Orando como Jesus, dizendo ao Pai: seja feita a tua vontade, venha a nós o teu reino. Queremos agradecer a você que já está conectado conosco pelo IEADPE Oficial e pela Rede Brasil Oficial. Estes são os meios da plataforma virtual em que estamos falando para todo mundo. Não importa onde você estiver, não importa a condição que você estiver. Neste momento, milhares e milhões de vidas estão reunidas para orar por sua vida e para clamar pela misericórdia de Deus sobre este mundo. Nesse período de coronavírus, a igreja não para e o evangelho é pregado às nações. Seguimos anunciando Jesus, a cura para o mundo. Neste momento, estamos na segunda edição do nosso Intercessão. Hoje pela manhã, tivemos a oportunidade de iniciar a campanha de oração pela Europa. Vocês sabem que o nível de mortes na Europa tem crescido muito. Nós olharemos alguns números daqui a pouco. E estivemos conversando com o pastor Juan Carlos Escobar, logo mais cedo, em que ele e sua esposa, a irmã Fiona, estiveram comunicando a nós as necessidades espirituais, sociais e reais ali da Espanha. E, na realidade, nós vimos que o quadro é muito preocupante. Estivemos intercedendo com estes servos de Deus. Agora à tarde, nós estaremos também com um casal de missionários, que são missionários na Europa, enviados pela Igreja Assembleia de Deus em Pernambuco e mantido também por esta igreja. Antes de tudo, precisamos ler a palavra de Deus, que é a nossa bússola em meio a toda esta situação que estamos vivendo. Separamos um texto que tem sido o texto básico da nossa programação de intercessão. E é um texto expressivo, porque é o texto que Jesus utilizou ao começar o seu ministério na sinagoga em Nazaré. E fala sobre a unção do Espírito Santo para pregarmos e para tocarmos e restaurarmos nações. Acompanhe a leitura de Isaías capítulo 61, versículo 1 em diante, que diz assim: o Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. Preste atenção ainda ao versículo 1, por gentileza, produção, voltando à tela anterior. O Espírito do Senhor está sobre mim. O Espírito de Deus repousa na igreja. Assim como esteve sobre Cristo e em Cristo, agora ele atua através da igreja. Nós temos a unção do Santo, disse João. E para que esta unção? Para levar boas notícias a este mundo, aos pobres, aos necessitados, aos pobres de espírito, aos quebrantados de coração. Perceba os verbos levar, esta é a finalidade, para levar boas notícias aos pobres. É isto que a Rede Brasil está cumprindo, debaixo da unção do Espírito Santo. E nós queremos pedir a você que interceda pela Rede Brasil, que nos dê cobertura de oração. Somos um grupo reduzido de pessoas que disseram: nós nos dedicaremos a trabalhar para o Senhor, haja o que houver. Somos um grupo pequeno aqui dentro e precisamos do seu sustento na oração. Irmãs do Círculo de Oração, precisamos da cobertura de vocês em oração. Diz mais a palavra de Deus. Enviou-me, ainda o mesmo texto, produção, muito obrigado. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado. Esta é a segunda finalidade pelo qual o Espírito vem sobre nós.
corações quebrantados, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. Vamos ao seguinte versículo, ao versículo 2. Outra finalidade espiritual, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Claro que isto se cumpriu em Cristo, mas nós estamos neste tempo da graça aberto por Cristo. E esta palavra se cumpre no corpo de Cristo também, que é a igreja. Proclamar o ano da bondade de Deus. Este é o ano da bondade de Deus. Deus derramará bondade por causa da oração da igreja. Eu creio nisto. Se orarmos, os céus se abrirão. Se obedecermos à palavra, os céus se abrirão e haverá um frescor. Ontem à noite o pregador dizia no nosso culto no lar, haverá um vento de Deus. E diz a palavra, para consolar todos os que andam tristes. E é o que está acontecendo através da Rede Brasil. Vamos ao versículo seguinte. O versículo 4. Eles reconstruirão as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros. Deus está nos chamando à reconstrução de um mundo que o pecado está destruindo, de famílias que o pecado está destruindo através da nossa intercessão, queridos. Restaurar os antigos escombros. A Europa já foi berço de missão. Hoje é um campo missionário. Renovar as cidades arruinadas por meio da intercessão, por meio da oração. Vamos renovar a comunhão destas cidades que têm sido devastadas de geração a geração. Isaías 61:4. Eu quero lhe convidar, enquanto nós vamos invocar o Deus de pactos. Eu quero lhe convidar para orar comigo ao Senhor. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos. Querido Senhor, nos dirigimos a Ti esta tarde, começo de tarde. Enquanto há multidões de irmãos que estão em casa com um espírito de intercessão e oração pelo mundo, pelo nosso Brasil e especialmente pela Europa, vem sobre nós, Espírito Santo. Guia-nos na intercessão, na oração pelas nações. O Teu pacto feito a Abraão, Senhor, invocamos sobre o mundo, invocamos sobre a humanidade. A Tua palavra diz que o Senhor disse a Abraão, em Ti serão benditas todas as famílias da terra. E por Cristo Jesus veio sobre nós a graça e pedimos que esta bênção flua através da Rede Brasil, flua na intercessão pelas nações, em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, queridos, nós vamos agora dar uma olhadinha numa matéria que nos foi preparada pelo nosso jornalista Magdiel Nayal, direto da nossa redação, para entendermos o que está acontecendo na Europa. Muito bem, nós tivemos uma falhazinha de comunicação, mas acredito que a produção nos avisará quando estivermos prontos já para ouvir o nosso querido Magdiel. Mas na realidade nós temos algumas telas que mostram a situação na Europa e nós vamos adiantar isso. Preparamos para que você saiba por quem você está intercedendo e pelo quadro. Vamos começar pela Itália. Na Itália, o coronavírus, ou o novo coronavírus, ou a pandemia, você sabe que uma pandemia é quando uma endemia se torna maior todavia, não é? E de escala mundial. Eu conversava com um jovem que estudava medicina
E ele falava de um professor dele que disse a ele certa vez, olha, vocês nunca vão ver uma pandemia mais no mundo, mas estamos vendo. Hoje, principalmente quando os limites, não é, geográficos são ultrapassados em um dia. Você vem da Ásia e chega na Europa e chega na América Latina em 24, 26 horas de viagem. Então, tudo isto ocasiona que as enfermidades corram com muita rapidez. E em Itália nós temos confirmados 47 mil pessoas que foram afetadas com o coronavírus. 4 mil mortes, é uma lástima. E o que nos aflige é quantos destes não conheceram a Jesus. Recuperados 5.129. Temos também outro mais, vamos colocar na Reino Unido, confirmados 4 mil casos. Mortes 178 e recuperados 81. Vamos em frente. A Bélgica, nós temos confirmados 2.815 casos, mortes 67 e recuperados 263. Acredito que temos também a Alemanha. A Alemanha nós temos, veja o número, 20.705 pessoas, 209 mortes e temos também recuperados, volta aí por favor, muito obrigado produção, recuperados 72. Agora sim vamos a Portugal, que é de onde nós falaremos hoje. Portugal, confirmados 1.280 casos, 12 mortes e 5 recuperados. Isto são alguns dados. Esses dados foram atualizados hoje pela manhã, principalmente o da Itália. Nós corrigimos o número que estava pela manhã e atualizamos agora para você. Eu acredito que já podemos ir a Magdiel e nós vamos ouvi-lo neste momento direto da redação. Pastor Ailton Júnior, a paz do Senhor, chego com informações sobre o avanço do novo coronavírus e as ações de combate à pandemia na Europa e no mundo. O novo coronavírus ultrapassou nesta semana o total de 100 mil pessoas infectadas na Europa e 10 mil nos Estados Unidos. A Itália ultrapassou a taxa de mortalidade da China, país onde a pandemia começou ainda em 2019 e que já começa a ver a redução dos casos. Os países do continente europeu são, neste momento, os mais atingidos pela Covid-19, mas a preocupação com o avanço da pandemia também cresce em todo o planeta. O total de mortes já ultrapassou o número de 10 mil pessoas. Na Europa, a determinação é de isolamento social, com patrulhamento policial em muitas cidades, e essa medida, que poderia ser considerada extrema, foi adotada com atraso, segundo especialistas, isso porque o continente já responde por quase metade das mortes no mundo, mais de 4.700 vítimas. Em todo o mundo, já são mais de 230 mil pessoas infectadas pela Covid-19, o novo coronavírus, que é transmitido com mais velocidade que a gripe e pode permanecer assintomático por muitos dias na maioria das pessoas. O mais grave é que, apesar de afetar principalmente as pessoas idosas com doenças crônicas e baixa imunidade, a Covid-19 não distingue faixa etária. E para combater a pandemia, alguns governos estão ordenando o repatriamento de seus cidadãos, enquanto a maioria já decidiu pelo fechamento das fronteiras. Essas e outras medidas de prevenção, principalmente isolamento social, têm produzido forte impacto na economia e os países estão tomando decisões para ajudar os setores econômicos. O Banco Central Europeu anunciou 750 bilhões de euros em ajuda. Um exemplo extremo da catástrofe econômica é o setor aéreo comercial, que vai precisar de ao menos 200 bilhões de dólares em ajuda direta. O Banco Central norte-americano anunciou 60 bilhões de dólares como ajuda no combate ao coronavírus. Nos próximos meses, 9 países, entre eles o Brasil, devem receber esses valores. Na América Latina, o número de casos continua crescendo. A Argentina, por exemplo, já determinou quarentena para todo o país. Volto com o senhor, pastor Ailton Júnior. Obrigado, Magdiel. E esta é a situação. Como disse Magdiel, a Europa corresponde hoje à metade dos casos de coronavírus no mundo. É por essa razão que nós estamos começando a interceder pelos mais graves, não é verdade? Por aqueles que estão em uma emergência total.
E a igreja hoje se reúne e eu quero convidar você a não ficar desatento. Este é um momento de batalha espiritual. É um momento em que guerreamos pela intercessão. A Bíblia diz que certa vez Deus olhou do céu à terra e não viu um homem na brecha, e o Senhor se entristeceu por isso. Não só neste momento, mas o nosso pastor presidente tem convocado toda a igreja, tem convocado as dirigentes de ciclo de oração, os obreiros, a estarmos guerreando na oração, guerreando contra as trevas, guerreando contra os espíritos malignos, para que tudo isto seja desfeito, mas também obedecendo à legislação, os cuidados sanitários que devemos ter de higiene pessoal, de contenção, para não estarmos expostos. E desta maneira, cremos que receberemos a vitória de Deus. Nós vamos a um pequeno intervalo. Este intervalo é para que você possa ligar para mais alguém. Talvez você não sabia deste programa. Ligue para alguém que gosta de orar. Ligue para um parente seu que está na Europa, que está na América do Norte, que está na América Central, que está na América do Sul, que está na Ásia, e diga a ele Rede Brasil Oficial ou IADPE Oficial. Na volta, nós estaremos conversando com um casal de missionários nossos que estarão fazendo uma explanação de como está o país onde eles estão, que é ali em Portugal, e também estaremos, se Deus permitir, intercedendo junto com este casal pela Europa, pelo Brasil e pelo mundo. Até já, voltamos concentrados para interceder. Queridos, obrigado pela sua atenção, já estamos todos a postos, acredito que você está confortavelmente sentado para que possamos ouvir o relato de um dos nossos missionários e estarmos intercedendo ao final. Quero que você esteja muito ligado espiritualmente enquanto ouvimos que cada notícia, que cada pedido que for feito possa ter o nosso acompanhamento em oração. Este é mais do que um programa, este é um momento de batalha espiritual. Este é o momento de intercessão. Lembre-se, interceder é sentir a dor do outro, é identificar-se com o outro e estabelecer-se como ponte entre o necessitado e Deus. Dizia um célebre autor, é pegar na mão de quem precisa e pegar na mão de Deus e ser um canal de bênção para estas pessoas. O país que nós vamos falar hoje é Portugal. Portugal, nós temos o campo missionário, tanto em Lisboa como em Porto, uma igreja crescente com mais de 400 membros. Ali naquele país está em Lisboa o missionário Joséildo e Ana Alves, bem como seus filhos, o Benjamin e a Beatriz. Mas hoje nós vamos conversar com o pastor Gilberto Diniz e a sua esposa, a nossa irmã Laudiceia. Por favor, vamos então à conversa com estes dois servos de Deus. Pastor Gilberto, muito bem-vindo ao nosso espaço de intercessão. Irmã Laudiceia também. A paz do Senhor, queridos. A paz do Senhor, pastor, a paz do Senhor a todos os nossos irmãos que estão acompanhando esse programa, que tem sido de muita bênção. Estamos acompanhando hoje pela manhã. E agora estamos aqui ao vivo e para nós é um prazer e uma alegria muito grande. Mas Laudiceia, suas primeiras palavras, só vou pedir que vocês falem um pouquinho mais devagar, porque vemos que pela transmissão estamos tendo algum cortezinho, mas um pouquinho só mais devagar. Mas irmã Laudiceia, muito bem-vinda, é um prazer falar com a irmã. Paz do Senhor, pastor Júnior. Amém. E a paz do Senhor a todos os ouvintes da Rede Brasil de Comunicação. É uma alegria poder estar participando aqui deste programa. Tem sido uma bênção para todos os lares, tanto aí no Brasil como aqui na Europa.
Amém. E posso dizer que em especial em Portugal. Amém. Glória a Deus. Pastor Gilberto, como está a situação aí em Portugal especificamente? O senhor está na cidade de Porto, é isto? Exato, na cidade de Porto, não que tem sido o berço do coronavírus em Portugal, né? Uau, e, infelizmente, o lugar de maior índice de infectados tem sido aqui na região do Porto. Não é? Hoje, dos 1.280 infectados, 644 é aqui no Porto. E estamos vivendo um momento de muita ansiedade, preocupação, mas, ao mesmo tempo, um momento de muita sobriedade. O que nos tem assim confortado em Portugal é que a população, em um todo, tem absorvido as informações, os cuidados e tem se antecipado. Por isso, Portugal, dentro da Europa, é o país com menos índice de infectados, de mortes, que são só 12, fazendo uma comparação com a Espanha, que está aqui ao lado, com mais de 1.500 mortes. Não é? Portugal hoje tem 12 e 1.280 infectados. Então, apesar de ser país vizinho, mas Portugal tem se contido mais. Mas a preocupação tem sido grande, não é? Mas a mão de Deus também tem estado sobre nós, apesar Amém. de estarmos aqui no Porto, no local de maior índice de infectados. Dos nossos 300 irmãos, graças a Deus, até aqui, nenhum foi infectado. Graças a Deus, que boa notícia, não é? Mas, de qualquer forma, nos dói ao coração saber de que deve haver muitos idosos. Eu não sei se o senhor tem algum número de idosos ou a realidade dos idosos, que são os que mais estão sendo afetados do coronavírus. Pastor, como eu disse, Portugal está assim, um pouco atípico da Europa. Por exemplo, o maior número de infectados está na faixa etária entre 0 e 49 anos. São 700 pessoas infectadas. E de 50 anos a 90 anos são 580. Claro, esse grupo é o grupo mais vulnerável, as mortes são 12 e todas têm sido nessa faixa etária de 50 a 80 anos. Realmente há uma preocupação e um cuidado do governo muito grande com essa faixa etária de idosos. Ou seja, que as mortes foram mais de pessoas próximas ou da terceira idade. É lamentável e vamos orar para que possa realmente ser contido e não haja mais mortes, não é? Vamos interceder por isto ao Senhor nesta manhã. Mas, pastor Gilberto, como é que tem sido o comportamento das pessoas nas ruas? Vocês estão confinados? Já há um confinamento? Como está o trabalho da igreja aí em Portugal neste momento? Pastor, desde a semana passada, já há uns 15 dias que o governo vem orientando, alertando, já que não tinha pouquíssimos casos, mas o governo fez um trabalho muito forte. Eu até parabenizo, e ontem falei no grupo da igreja, os atos do governo aqui em Portugal, não é, fazendo um trabalho de antecipação, e foi diminuindo. Podia-se fazer culto, por exemplo, com 1.000 pessoas, depois, inclusive, nós tínhamos o congresso de jovens no final da semana passada, mas por precaução, inclusive orientação do nosso pastor, porque tudo que está acontecendo, compartilhamos com o nosso pastor presidente, pastor Ailton, e ele sempre tem nos orientado a nos anteciparmos, não ficarmos para trás das orientações do governo, mas sempre anteciparmos. Então, com a orientação dele, cancelamos o nosso congresso e deixamos para o final do ano. Diminuímos o número de grupos de pessoas nos cultos. No domingo, só permitimos 30 pessoas, e foi quando, no começo dessa semana, o governo já estava prestes a decretar o estado de emergência. Então, conversando com o pastor disse: cancele os cultos, vocês têm um meio digital e vocês conseguem fazer com que os irmãos assistam o culto. Então,
faça opção por isso. Foi muito importante essa orientação do nosso pastor, porque quando o governo decretou o estado de emergência nacional, que foi na quarta-feira, não podendo ninguém mais sair de casa para ir para cultos, missas, aglomerações de pessoas, nós já tínhamos antecipado. Foi muito importante a orientação do pastor e a igreja acatou, e todos nós estamos hoje participando através de uma plataforma digital e estamos fazendo culto. Exemplo, pastor, na terça-feira o culto de doutrina e na sexta-feira o círculo de oração. Nós tínhamos mais de 70 famílias assistindo o culto conosco. Amém. Aqui no Porto. Cerca de 250 pessoas estavam conosco, não é? Cada família com 3 ou 4, e estavam assistindo. Estamos assim trabalhando, e graças a Deus a igreja tem se adiantado, se antecipado. Claro que estamos hoje nesse estado de emergência nacional, só pode sair de casa as pessoas que ainda podem trabalhar. Só está aberto hoje padarias, supermercados, farmácias, oficinas e algumas outras coisas mais, mas o comércio em si, em geral, ha fechado. A maioria das indústrias ha dado férias, de forma que está um confinamento das pessoas em suas residências. Então, assim estamos vivendo, mas Deus tem sido bom para conosco e para com a sua igreja. Amém. Irmã Laodiceia, como está o trabalho de círculo de oração, não é? Sabemos que aí há muitas irmãs, estivemos em uma das visitas que o nosso pastor nos enviou e vimos que há um bom grupo de oração, não é? Fizemos algumas consagrações aí quando estivemos. Como está sendo feito esse trabalho, irmã Laodiceia, aí na igreja em Portugal, então, neste período? Amém, pastor. A igreja não pode parar, é verdade, precisamos manter a oração, a intercessão viva. Ontem tivemos o nosso primeiro círculo de oração online e foi muito bom, muito gratificante ver as irmãs da comissão interagindo. Participamos já com a plataforma, algumas irmãs participando ao vivo, cantando, dando testemunho, fazendo orações. Foi muito gostoso. E eu agradeço a Deus, porque apesar dos tempos estarem difíceis, nós usamos, não é, a internet a favor e não paramos de interceder. Então, o ciclo de oração permanece, não é, ainda que cada um nas suas casas, e não só as irmãs do ciclo de oração, como toda a igreja esteve ligado, assim, participando mesmo ativamente na intercessão e na oração. Não baixamos as mãos, vamos continuar com as mãos levantadas, clamando ao nosso Deus, que só dele vem o socorro. Amém, amém. Pastor Gilberto, o senhor tem sentido o português mais quebrantado, mais voltado a Deus? O senhor crê que o Senhor está trazendo também uma advertência e um despertamento para a Europa, que estava tão de costas para Deus? É perceptível isso ou ainda não? Sim, pastor. As pessoas realmente têm sido quebrantadas aqui em Portugal, e não só em Portugal. Sentimos que é um mover de Deus, é um trabalhar de Deus, porque muitas vezes as pessoas se lembram de Deus através da dor, do sofrimento, quando param para pensar. E o povo português é um povo muito religioso, e eles entendem que o caminho que tem trilhado, porque eu sempre digo, pastor, que infelizmente a Europa tem vomitado Deus, mas Deus sabe como trabalhar. E sabemos que a mão de Deus está tocando, está trabalhando, e inclusive nós aqui estamos já vendo na semana que vem abrirmos uma linha aqui para que as pessoas possam telefonar, para que a gente possa orar por eles,
Estamos aqui na próxima semana fazendo um meio que possamos alcançar essas pessoas nesse momento de aflição, nesse momento de angústia. Queremos abrir um espaço para dizer para eles: Deus, Ele muda. Deus, Ele transforma. Deus ainda faz maravilhas. E sentimos que isto é uma abertura de Deus para que o Evangelho possa chegar a esses corações aflitos. Por isso louvamos muito a Deus pelos meios que Ele tem concedido à sua igreja. Até comentávamos com o irmão está dizendo, estamos agora em casa e é quase 24 horas de igreja por dia. Quando não é da nossa igreja aqui em Portugal, é através da Rede Brasil de Comunicação. E com essa mudança de programação, mais ainda os irmãos dizem, olha, eu não sei se eu vou dormir, porque cada hora está tendo uma programação diferente na Rede Brasil, Amém. Que nos convida a orar, que nos convida a compartilhar, é a palavra de Deus, é oração. Então, estamos vendo que Deus está trabalhando também na sua igreja, fazendo-nos voltar ao altar, fazendo-nos voltar mais a ouvir a voz do Senhor, Amém. A escutar os seus profetas que estão ensinando a palavra de Deus, que está doutrinando a igreja, que está nos levando a estar mais perto do Senhor. E a Rede Brasil tem sido esta bênção. É quando nós vemos que a visão do pastor para essa área foi maravilhosa. Se há passado já 20 anos e continua cada vez mais a Rede Brasil sendo um canal de bênção, principalmente nesse tempo de aflição, não só para Pernambuco, mas para Portugal, para a Europa, no sentido geral, e nós vamos mais e mais avançar nessa área de alcançar vidas. Amém. Glória a Deus por tudo, tudo é para Ele e tudo a serviço dele, né, pastor Gilberto? Glória, pois, a Ele. Pastor Gilberto, está havendo desabastecimento? Como é que está essa questão aí para vocês, que são missionários da nossa igreja, principalmente, fica sempre essa preocupação. Como está a manutenção de vocês? Como está também a situação de desabastecimento? Já há desabastecimento aí em Portugal ou não? Não, pastor. Como eu disse a princípio, Portugal está um caso meio atípico, porque se adiantou muito na preocupação que chegasse esse momento de dificuldade, e foi feito muito trabalho nesse cuidado de as pessoas não correrem às compras, as pessoas não entrarem em loucura. Claro que algumas áreas, como gel com álcool, essas coisas, máscara, em todos os lugares está com dificuldade, mas supermercados, esta área de abastecimento, o governo tem cuidado muito, os supermercados têm se antecipado, não é? E eles estão abastecendo de forma que não está havendo conflitos, as pessoas podem ir ao supermercado, mas ficam do lado de fora, e vai entrando aos poucos. Por exemplo, nas farmácias, nos açougues, só podem entrar 4 pessoas por vez, e as pessoas ficam do lado de fora com um espaço de 1 metro, e isso tem sido respeitado. E eu tenho admirado quando eu olho aqui ao lado Espanha, Itália, França, Inglaterra, Bélgica, Suíça, que está uma loucura, uma síndrome de pânico. Deus está dando, pelo menos até aqui, não é, a Portugal esse equilíbrio, e a igreja está orando, não é? E eu sei que a igreja, não só aqui, mas principalmente nossa igreja mãe, tem orado por nós, e Deus tem nos guardado e guardado Portugal, graças a Deus. Amém. Uma Laodiceia, as mulheres em Portugal, as crianças em Portugal, é um trabalho que está ligado à irmã aí na cidade do Porto, não é? E como é que a irmã tem visto a reação delas, principalmente nossas irmãs e as crianças na igreja, o que é que a irmã tem visto da parte de Deus e o comportamento espiritual também do nosso povo aí? Pastor, as crianças
em especial da nossa igreja, né? No geral, achadas a passarem. Então, realmente foi difícil esses primeiros dias, ainda está sendo essa acomodação das famílias com as crianças, com os adolescentes que têm o costume de ficar na escola o dia todo, né? Então, estar em casa. Hoje mesmo já vamos começar com o círculo de oração infantil também online, já estão aí esperando para entrarmos também com eles, né? E a gente tem trabalhado, falado com as mães, né? Orando, faça culto doméstico, põe para cantar, põe para ler a Bíblia, ocupa o tempo das crianças, né? Graças a Deus, como o meu esposo estava explicando, o governo tem orientado de uma forma muito boa. Por exemplo, o primeiro-ministro deixou claro que as mães podem sair no entorno da sua residência com suas crianças para ir a um parque ali pertinho, ao redor de casa, alguns minutos, um tempinho curto, e isso tem sido bom. Pelo menos as crianças têm muita energia e ficarem assim tão acostumadas a estar fora de casa e de repente ficarem fechadas dentro de casa. Tem sido boa essa orientação do primeiro-ministro, e é isso. As crianças, as mães, né, no começo ficaram assim, como é que vai ser? Mas o Senhor é bom, tem dado a orientação necessária para esse tempo, e a gente vai trabalhando eles também. Hoje, além das crianças, vai entrar a União de Adolescentes também, o trabalho online com eles, depois o grupo de jovens. Muito bom. E a gente não para, vai orientando os pais e ajudando para a obra do Senhor não parar. Queridos, nós estamos chegando ao momento da intercessão agora, os 15 últimos minutos do programa, e se o senhor quiser, pastor Gilberto, fazer algum pedido especial de oração, faça-o, e já a irmã Laodiceia começa a intercessão e o senhor a conclui neste momento, e nós vamos estar juntos na presença de Deus. Quem está em casa deve nos acompanhar também agora, dobre seus joelhos, estejamos na presença de Deus. Pastor Gilberto e depois a irmã Laodiceia já começa a oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu quero pedir oração pela Europa, por Portugal, Espanha, França, Inglaterra, e quero pedir que os irmãos estejam orando. Amém. Para que a mão de Deus possa estar trabalhando e fazendo este povo voltar o seu olhar ao céu. Amém. Eu peço também oração pela igreja, pelo nosso pastor presidente, você que está aí participando, ore pelo nosso pastor, ore pela nossa igreja, contribua neste momento difícil, porque tudo isso que você está vendo é mantido pela igreja, e nesses tempos difíceis precisamos da sua ajuda, da sua fidelidade. Então, ore porque o pastor tem que tomar decisões no ambiente novo que vivemos, e só a graça de Deus sobre a vida dele. Por isso, interceda pelos países, interceda pelas pessoas e interceda pela nossa igreja e nosso pastor. Amém. Irmã Laodiceia, a senhora começa e o pastor Gilberto conclui a nossa intercessão. Amém? 5 minutos para cada um e vamos na presença de Deus agora. Maravilhoso Deus, estamos aqui diante da Tua presença. Sim, Senhor. Neste momento tão glorioso, estamos aqui na nossa casa. Aleluia. Junto com Teu filho, o pastor Ailton Júnior, através das redes sociais, através da Rede Brasil. Amém. Mas a Tua palavra diz que onde tem 2 ou 3 reunidos, Tu ali está presente. Nós sentimos a Tua presença aqui, Senhor, o Teu cuidado sobre nós. Neste momento de intercessão por este continente, Senhor. Aleluia. Nós queremos Te pedir misericórdia. Aleluia. Queremos Te pedir, olha para nós, estenda a Tua mão, a Tua mão forte, a Tua mão de poder, Senhor. Vem trazer alento às famílias. Vai lá nos lares, Senhor. Quantas famílias neste momento com seus entes queridos, Senhor. Ali nos hospitais. Sim, meu Deus, uma situação difícil, sem poder estar junto deles. Muito, Senhor, aqui neste continente, sem poder se despedir até, sem poder fazer um velório, Senhor, como sempre faz. Aleluia, aleluia, aleluia.
leva a tua misericórdia. Se pedimos, se clamamos, detém esta enfermidade. Detém esta enfermidade, Em Senhor. nome de Jesus. Oh Deus, põe e mostra aos Sim, homens, Senhor. se assim tu Sim, queres, Senhor. o remédio Sim, Senhor. certo, Faça uma obra a nova. vacina, Senhor, Faça uma obra mostra nova, aos Senhor. cientistas, Faça aos uma obra médicos, nova, a tua direção. Faz algo Meu novo, Deus, Senhor, nós te aqueles que clamamos, estão, Senhor. Nós te Senhor, adoramos, atendendo, reconhecemos meu que o controle é os teu, enfermos, Senhor. Tu que és o sejam dono do imunizados céu, por da ti, terra. que este Tu mal seja manda, Senhor, detido, tu que governas. vidas E sejam nós cremos alcançadas nisso, pelo teu Senhor. Tira as evangelho. dores, vai lá, Senhor. Aleluia. Visita os teus filhos, Senhor, os teus filhos. Repreende a febre, repreende as dores Sim, no Senhor, corpo. o Senhor pode Oh fazê-lo, meu Deus, Deus. olha, O Senhor para pode esse fazê-lo, meu Deus. Aleluia. estenda as Em nome tuas de mãos. Jesus. Aleluia. Eu te peço por Portugal, Senhor, visita teus Aleluia, filhos. aleluia, Oh aleluia. Deus, que o presidente da República, o primeiro-ministro, Senhor, a senhora ministra da Saúde, a diretora-geral da Saúde, Senhor, vai orientando, dando graça a eles de saúde, pois não tem sido fácil, Senhor. Nós vemos, Senhor, o cansaço deles nesses dias, mas nós confiamos em Ti, Senhor, que Tu estás orientando, Sim, meu Pai. Senhor. Em nome de Jesus, visita Cremos a na igreja Tua amiga de intervenção. Lisboa, os teus Cremos, filhos, pastor cremos, Rodrigo, irmã cremos. Cláudia, Cremos, os teus Senhor. filhos, Cremos, a tua Senhor. igreja, guarda, Em Senhor, nome de debaixo da Jesus. tua mão poderosa, Em nome de Jesus. assim como é que do povo, Em nome de Senhor, Jesus. tuas mãos sobre nossa Em nome de família, Jesus. sobre a tua igreja, Em Pai, nome nos de lares Jesus. agora, Em Senhor. nome de Jesus. Visita os teus filhos, meu Deus, não permita, Senhor, que o mal Aleluia. chegue na casa dos teus Glorifica, filhos, Senhor. esteja guardando, nós confiamos Veja, em Senhor, Ti, as nós pessoas. cremos em Ti, Senhor. Veja todo Tu és o mundo, mesmo, Senhor. Tu não Dá um mudaste, tempo Tu guardaste o teu de povo, paz Senhor, para ali no proclamarmos Egito, o Teu durante o evangelho. deserto. Sim, Tu Senhor. estás conosco, Senhor. Oh, meu Nós Deus. cremos, ó Deus. Sim, Senhor. Nós cremos, Sim, Senhor, Senhor. na Tua mão, no Teu cuidado, Em nome de Senhor, Jesus. sobre nós, Em nome aqui, de Jesus. Senhor. A nossa nação também, Em aqui, nome de Brasil, Jesus. Teu filho, pastor Arinho, o pastor Hilton Júnior, Em nome de nossos líderes. Jesus. Ah, Deus, a diretoria da tua igreja, dá as orientações que teu filho precisa. Em nome de Jesus. Meu Deus. Em nome na de Espanha, Jesus. Senhor, como esteve hoje Em de manhã, o nome de pastor Jesus. Escobar, a sua família mais igreja, visita os teus filhos, Senhor, que não Em tem nome deixado, de Jesus, Senhor, em nome de de falar Jesus. do teu evangelho, de Aleluia, falar do teu aleluia, amor, aleluia. Pai. Aleluia, aleluia, aleluia. Querido Pai, nós te louvamos, te adoramos por estarmos aqui nesta hora. Oh, aleluia. Não há nada que aconteça debaixo dos céus sem que as tuas mãos estejam intervindo. E eu creio, Senhor, que as tuas mãos estejam que estar e tudo concorre para a honra e glória do teu nome. Sim, Senhor. E sei, porque as tuas mãos estão Sim, trabalhando, Sim, Senhor. tocando-os por na Sim, Europa, Senhor. tocando-os por ele, Sim, Senhor. tocando os filhos para que eles Sim, saibam que Senhor. só tu és Deus. E sem ti nada podemos fazer. Por isso, Senhor, está a tua igreja clamando. Sim, meu Deus. Os espíritos irmãos, estende as mãos, Senhor, sobre a Europa, Sim, como Senhor. teu servo, pastor João Júnior já falou, Sim, que foi o Senhor. berço do Evangelho, Sim, mas que Senhor. hoje não precisa o cara toca no coração Sim, desses Senhor. homens. Toca, Senhor. Quebra, Senhor, o papo do Quebra, forte. Senhor, os A tua palavra julgos. diz que tu és o Deus que Dissipa muda as os trevas tempos, sobre a Europa, E Senhor. é Deus que faz o Dissipa as trevas sobre a Europa, Senhor. Muda, Senhor. Muda, Oh, repreenda os principados e potestades. Senhor, que a igreja Que haja seja espaço para a pregação do teu evangelho. principal. E que aquelas vidas sejam alcançadas com saúde, Senhor. Não permita que morram mais pessoas Quero nesta te agradecer situação. pelo Brasil. Protege os teus filhos que estão aqui Aleluia. trabalhando. Intervenha, Guarda, Deus. livra. Que seja ela um Intervenha, caminho Deus. de vida para as nações. Sim, Senhor. Jesus, Pai. Eu Aleluia. quero
Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Eu creio que tu pode mudar. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Eu creio que Sim, Senhor. toda seta. Amém, Senhor. Porque a tua palavra escutarmos e sabermos que tu és. Aleluia. Tu és. Sim, Senhor. E a Nós queremos receber a tua intervenção, ó Deus. A tua intervenção. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Em nome de Jesus. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Estenda as tuas mãos. Sim, Senhor. Estenda as tuas mãos, Senhor. E receba um milagre nessa hora. Tuas mãos intervêm e resolvem. Somente a tua mão, Senhor. Isso que te Senhor, Senhor, te agradecemos. Em nome de Jesus. Sim, Senhor. Já te agradecemos as bênçãos que ainda recebemos, mas já estamos. Sim, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Declaramos a vitória. Sim, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Tivemos uma provinha aí com o som um pouco falhando, mas intercessão é isso, é guerra. Quando a gente está falando, parece que tudo corre bem. Na hora que a gente ora, aí a guerra surge, mas a gente vai vencendo na oração. E eu creio que há uma multidão de irmãos a esta hora que estão também ligados com a gente, estão orando e não vão parar, vão continuar à tarde, vão continuar à noite. E Deus há de se mover e ter misericórdia destas almas para que não pereçam sem a salvação, para que não pereçam sem ouvir o Evangelho, para que se voltem a Deus, porque o Senhor pode curar a Europa. Se houver arrependimento, o Senhor intervém para bem. É claro que este mal do coronavírus é resultado, como diz a Bíblia Sagrada, de que a natureza geme, produto do próprio maltrato do homem por meio do pecado, por meio da avareza e por meio de, às vezes, até um descuido com a natureza. E essas coisas vêm. Depois do pecado, o mundo se desregulou, mas o Senhor que fez o mundo, Ele é o dono do mundo e Ele pode intervir para a saúde do mundo. E é por isso que estamos de joelho. Amém? Glória a Deus. Nós vamos concluir este momento de intercessão, mas nós vamos, neste momento, agradecer ao pastor Gilberto, à irmã Laodiceia, e como é que está Dalet, como está o nosso rapaz, o Aleph, não é? Como está a família, pastor Gilberto? Graças a Deus, pastor, estão todos bem aqui, nos ajudando aqui nesse trabalho missionário, nesse momento que estamos aí com o trabalho digital, estão aqui nos apoiando e mandando um forte abraço ao Senhor, irmã Cristiana, aos meninos, não é? E toda essa equipe maravilhosa da Rede Brasil. Eles mandam saudação. Eu não posso deixar de perguntar ao missionário Joseildo, irmã Ana, estão bem também lá, a igreja em Lisboa, que os irmãos devem estar assistindo, né, pastor Gilberto? Pastor Joseildo não é só missionário, é nosso irmão, assim como irmã Ana, não é? Graças a Deus estão bem, fazendo trabalho, sempre estamos aí unidos, inclusive nesse tempo aí estamos trocando ideia e fazendo trabalho juntos. Eles são uma bênção de Deus, um presente de Deus para a igreja ali em Lisboa, que tem sido abençoada através da vida dos filhos de Deus. E eles são nossos irmãos, não só missionários, mas verdadeiramente nossos irmãos e companheiros. Pastor Gilberto, receba o abraço do nosso pastor presidente, pastor Ailton, irmã Laodiceia, toda a família, todos os irmãos em Porto, em Lisboa também, e o abraço desta igreja que ora por vocês. Amém? E continue orando e vamos juntos na intercessão. Amém? Propaguem na Europa este programa para que o Senhor continue através da Rede Brasil abençoando as nações. Queridos, nós queremos agradecer a sua companhia, a sua audiência, o seu envolvimento na intercessão, o seu envolvimento na oração, o seu clamor a Deus.
queremos dizer que voltaremos às 17h30. Estaremos orando até às 18h. Estaremos com a nossa missionária irmã Mísia, de Guiné-Bissau. Hoje à noite estaremos intercedendo também pelo Brasil, pelo nosso país. Estaremos informando a você. Deixa eu dizer algo. Este programa, ele não só é para que intercedamos no momento dele. Por que é que nós trazemos informações aqui para vocês? Para que vocês anotem e que vocês estejam orando. Senhor, detém a morte. Senhor, detém o coronavírus. Senhor, que não se propague o coronavírus, porque nós sabemos que a intervenção de Deus muda rumos. A intervenção de Deus traz vida, a intervenção de Deus traz saúde, a intervenção de Deus é milagrosa. Então, ore, minhas irmãs do círculo de oração, obreiros da casa do Senhor, adolescentes, jovens, crianças, é tempo de interceder. Não é hora de perder tempo em séries de TV, não. Deus nos colocou dentro de casa para orarmos, intercedermos, sermos cheios do Espírito Santo, porque é através do Espírito Santo que nós vamos restaurar nações, que nós vamos restaurar cidades, que nós vamos apregoar o ano aceitável do Senhor e a bondade do nosso Deus.